todo o Brasil, queridos. Então, vamos lá iniciar nossa segunda aula a respeito do tópico, né, do tema, que é Cristo. Então, na aula passada, nós falamos sobre a natureza de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Cristo, né? Lembrando que a proposta desta matéria é falar sobre Deus, a pessoa de Deus, e falamos em 3 aulas, né? Atributos, característica e natureza. Mais 3 aulas falaremos sobre Cristo, já falamos de uma, vamos falar outra agora. Falamos sobre a natureza de Cristo, agora sobre os ofícios de Cristo. Na aula que vem, se Deus quiser, sobre a obra de Cristo. E aí, 2 ou 3 aulas depois, falaremos também sobre a criação, tá bom? O propósito da criação, enfim. Então, hoje é a segunda aula sobre Cristo, né? E sobre os ofícios de Cristo. Ou seja, aquilo que Cristo exerceu aí no seu ministério, na sua vida, né? A vida, a obra, a missão, os ofícios de Cristo. Essa matéria e esse conteúdo é essencial, é central na nossa fé, inclusive cristã. Então, se a nossa fé é cristã, Cristo deve ser enfatizado, né? Cristo deve ser abordado mais do que qualquer outro tema, qualquer outro tópico, né? As Escrituras giram em torno de Cristo. As nossas pregações, os nossos ensinos, as nossas abordagens, independente dos temas que a gente trouxer, todos eles têm que estar orbitando, né? Têm que girar em torno de Cristo. Mesmo porque Cristo é o centro do universo, Cristo é o centro da Bíblia, Cristo... Amados, se a gente pegar qualquer religião do mundo, ela se sustenta sem os seus líderes, sem os seus gurus, sem os seus iniciadores. Então, se você pega aí, por exemplo, o islamismo, sem Maomé, o islamismo continua, né? Tanto é que morreu faz um bocado de tempo e está aí. Se você pega aí o hinduísmo, se você pega o budismo, qualquer religião que você quiser trazer da história, sem os seus líderes e os seus fundadores, elas permanecem, vão muito bem, obrigado. Né? Agora, se nós tiramos Cristo da nossa fé, se nós tiramos Cristo da nossa conversa, se nós tiramos Cristo aí das nossas abordagens, não existe a fé cristã. Porque a fé cristã e a mensagem bíblica que nós expomos, toda ela converge para Cristo, tá certo? As nossas pregações, repito, os nossos ensinos precisam de alguma maneira expor Cristo, tá? Porque tudo que a gente faz tem que levar as pessoas a se relacionarem com Jesus, com Cristo, tá? Então, mais do que qualquer assunto, mais do que qualquer tópico, tema que a gente aborde, extraia da Bíblia, Jesus precisa ser o centro de tudo isso, tá? Ele é a referência. Ele é a referência de ser humano, né, como nós falamos na aula passada. Então, como que a gente sabe que o ser humano, como que a gente sabe que o ser humano deve ser, né? De que forma o ser humano deve pensar, agir, viver seu propósito? Quem é o paradigma? Adão não é, porque Adão não deu conta do negócio lá, do recado, né? Adão a gente viu que falhou, então Adão, aliás, nós somos fruto, resultado e descendência de Adão. Então, nós percebemos que o Adão ele falhou e falhou feio, né? E nós somos, então, essa continuidade do Adão, né? Então, Adão não é. Se não é Adão, que outro ser humano nós teríamos? Talvez seria, aquele tempo era esperado que fosse o próximo filho, né? O casal esperava, e aí veio o Caim e o Abel. Então, um mata o outro e aquela bagaceira toda que a gente sabe também não foi. Aí veio o Sete, também não. Então, a gente vê na Bíblia aí muitos homens, né? Vem Abraão, eu estou falando dos patriarcas, fora o que está para trás, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, e vieram um bocado de gente aí na história, Davi, os profetas, né? E, quer dizer, quem deles era alguém que a gente poderia falar, não, aqui é o paradigma, aqui é a referência de um servo de Deus, de um filho de Deus, de uma pessoa que agradou a Deus? Nenhum deles. Né? Sem exceção. A Bíblia diz que todos pecaram, né? E destituídos, eles carecem, estão distanciados da glória de Deus.
Agora, houve um ser humano, só um, em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, a quem a voz de Deus foi direcionada do céu para a terra, dizendo: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Só teve um ser humano que ouviu isso, né? O que Deus direcionou essa voz. Embora Davi foi falado que era um homem segundo o coração de Deus, por causa de que ele não aderiu à idolatria. Mas a gente sabe que Davi não era exemplo, um fracasso como pai, né? Uma lástima como marido, fracassou na questão moral. Então a gente percebe que mesmo tendo essa declaração sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas teve pecados horríveis, né? Pecados assim que são muito desmoralizantes. Então nem Davi, nem ninguém. Agora Jesus sim, Jesus é este que, ele é o ser humano que é o paradigma. Eu já dei uma dica para vocês em outra ocasião, não sei se foi nesse curso ou em outro curso, mas eu disse: amados, a Bíblia não traz alguns detalhes, né, ou muitos detalhes da nossa vida. Ela traz princípios e valores, referências de princípios e valores. E a gente precisa se virar como que a gente vai aplicar isso na nossa vida. Em muitas questões que, biblicamente, lá não tinha, na história, na cultura, não tinha. A internet, por exemplo, pornografia na internet, e a corrupção, um monte de coisa que a gente enfrenta hoje, né, a Bíblia não tem textos diretos para nos orientar. Ela traz princípios e valores, mas como que a gente, então, lida com uma série de questões na vida? Aí a gente pega algo muito prático, né, que eu entendo, é pegar Jesus e colocar na conversa, colocar Jesus no meio da situação. Então, Jesus faria dessa forma que eu estou pensando? Jesus pensaria dessa forma que eu estou pensando? Jesus, ele sentiria com esse sentimento que eu tenho? Jesus, ele agiria assim, se relacionaria com essa pessoa? Então, Jesus é o paradigma de humanidade para nós. Ele é o ser humano como o ser humano deve ser. E aí a gente sempre teve o desejo de conhecer Deus, né? Os discípulos, o próprio Moisés, aliás, disse: Senhor, eu quero te ver face a face. Então, é um desejo legítimo de qualquer filho de Deus, né? De qualquer filho querer conhecer o Pai, aliás, né? E aí nós somos filhos, desde lá de Moisés, disse: eu quero ver a tua face. E aí Deus disse: não dá, Moisés. Quem vê a minha face vai ser fulminado, vai ser, não tem como, desintegrado, não tem como ninguém ver minha face e ficar vivo, né? E aí os discípulos também não ficaram para trás de Moisés, não. Lá no capítulo 14 de João, disseram assim: Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Então, o desejo de ver Deus, de conhecer esse ser extraordinário, esse ser absurdo, né? Esse ser assim inigualável, a gente tem. Nosso anseio, o anseio da nossa alma é para se encontrar com Deus pessoalmente, nesse sentido de contemplar sua glória, sua beleza, sua majestade, sua santidade, enfim. E aí Jesus disse: não, quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus também é o paradigma, Jesus é a referência, Jesus é a maior expressão de Deus, é Deus como era, ser humano como deveria ser e Deus como era. Então, a pregação que sustentou e que sustenta a igreja até hoje, nesses 2 milênios, né, da caminhada da igreja na história, a pregação que sustentou foi a pregação de Cristo. Jesus salva, é tão simples. A mensagem ela é tão básica que assusta os sábios deste mundo, né, os eruditos. Ela é tão poderosa que escandalizou os judeus, que esperavam coisas extraordinárias. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, e nós lhe pegamos a Cristo, e é esse crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. E no capítulo 2, Paulo continua, da primeira carta aos Coríntios, ele vai dizendo: olha, eu quando eu fui ter com vocês, eu nada me propus a fazer vocês saberem, e não trouxe a mensagem com sublimidade de palavras persuasivas e sabedoria humana. Nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo, esse crucificado. Quando eu fui ter com vocês, não fui com sabedoria, né, de palavras de persuasão, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas em Cristo, esse crucificado. Então, a nossa mensagem, amados, tem que estar encharcada de Cristo. Os nossos ensinos, a nossa abordagem, o nosso discipulado tem que trazer Cristo. Vou usar uma palavra antiga que a gente usava: Cristo à baila. Né? Os jovens não usam essas palavras assim, não. Então tem que trazer Cristo à tona. Né? A gente precisa trazer aí,
nos púlpitos, olha só. E os pregadores aí, né? Eu sei que estou entre pregadores, gente que prega aqui direto. E a gente se preocupa, né? Que a gente vai pregar para o povo? Qual é a mensagem, né? Que a gente vai, né? Qual é a parte das escrituras? Qual é o tema que eu vou pregar? Ô, irmãos, quem é assembleano aí quem não é assembleano passou lá por perto, né? Pode ser batista, presbiteriano, mas está no Brasil, de algum jeito teve contato com a Assembleia. Muito difícil não ter. Então, assim, a harpa cristã, ela já dava para nós a dica, né? Tema do bom pregador, o Calvário. Ó, tá fácil demais, prega o Calvário que não dá erro. Não tem. Dificilmente vai ter uma heresia quando puxa essa conversa. Tá? Então, vamos lá. Ofício de Cristo, né? Na época do Antigo Testamento, havia 3 classes de mediadores entre Deus e seu povo, né? Que era o profeta, o sacerdote e o rei. Então, havia 3 classes, tá certo? Né? Que mediava, né? Que fazia essa ponte, esse contato entre Deus e o povo. Eram os sacerdotes, os profetas e os reis. Se vocês quiserem colocar na sequência, só para efeito didático, pode colocar profeta, né? Que eu separei aqui, depois sacerdote e rei. Então, esses 3 aqui eram no Antigo Testamento, tá? Que mediava esse relacionamento entre Deus e o povo, né? Então, a gente percebe que não era todo mundo que tinha acesso a Deus, que tinha conhecimento de Deus, que se aproximava de Deus, que ouvia Deus diretamente. Havia esses intercessores ou esses mediadores, né? Que faziam, então, essa ponte, esse link entre Deus e as pessoas e vice-versa. Então, a gente percebe que Cristo, ele exerce esses 3 ofícios, tanto de profeta, quanto de sacerdote, quanto de rei. Então, eu anotei aqui, ó, o profeta era a voz de Deus para com o povo, para exortar, edificar e consolar. Então, o profeta era a boca de Deus para com o povo, né? E a profecia dele continha exortação, edificação e consolação. Então, a boca de Deus era a boca do profeta, melhor dizendo, era Deus falando com o povo, tá bom? O sacerdote era a necessidade do povo para com Deus, para saber sua vontade e confessar seus pecados. Então, o sacerdote, ele é o inverso. Enquanto o profeta era Deus falando com o povo, o sacerdote era o povo se aproximando de Deus e falando com Deus, né? Confessando seus pecados, basicamente, quando ia até o sacerdote, era para levar sacrifício por causa dos seus pecados, tá certo? E também sacrifício de gratidão e até mesmo para buscar a orientação de Deus. É interessante observarmos isso também, tá? Então o sacerdote fazia aí esse papel inverso, né? Profeta, Deus falando com o povo, sacerdote, o povo falando com Deus, mas sempre essas 2 figuras mediando isso, né? E é interessante no Antigo Testamento que eram pessoas pinçadas, eram pessoas específicas, elas eram ungidas. A unção queria dizer que ela era separada, né, para aquele ofício, e aquela pessoa ficava então santificada, separada é a palavra, né, santificada, separada, e o Espírito de Deus vinha sobre a vida dessa pessoa e a capacitava para esse exercício, né, ou seja, do profeta e do sacerdote. E havia também a figura do rei. Então o rei era o governo de Deus sobre o povo. O rei era a figura que representava Deus, ou em tese, teoricamente, né? A gente sabe que nenhum deles aí deu conta do recado também. Uma luta, né, irmão? Uma luta. Então, um negócio assim, terrível. Até os profetas se complicavam às vezes, né? Geralmente, profetas sempre acertavam porque eles viviam numa dependência do Espírito mais do que os demais, né? De fato, Deus o capacitava e havia uma comunhão muito grande. Mas tinha uns profetas lá que davam umas erradas lá, umas mancadas, né? Lembra do Natan, não? Vocês lembram do Natan? O Natan que chegou lá para Davi e o Davi disse, rapaz, eu estou querendo fazer uma casa, um palácio para Deus aqui, né? E aí, veja bem como o profeta, ele precisa também ser questionado, né? Nenhum profeta é infalível, nenhum desses homens eram infalíveis. E aí o profeta, ele, naquela relação, era um rei, né, irmãos? Não era qualquer um, né? Não era o Andrezinho, né? Era o rei Davi. Ou rei, meu senhor, faz tudo o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Olha só, irmãos, o profeta falava em nome de Deus. Então ele pega aqui e dá uma profetada, né, dizendo Deus é contigo.
Quer dizer, não era Deus, né? Aí ele vira as costas, vai embora, e aí Deus disse, ô Natan, vem cá. Ô senhor, fala que o teu servo ouve. Eu estou aqui elaborando, claro que não está no texto exatamente assim, né? E aí Deus disse, ô Natan, aquilo que tu disse para Davi que eu era com ele lá, eu não sou coisa nenhuma, isso aí foi tua conta e risco. Eu nunca falei isso. Volta lá para ele e fala para ele que eu não sou contigo, e foi da tua carne que tu falou esse negócio? Aí volta o Natan, né? Pô, rei, queria te falar uma coisa. Fala, Natan, Deus falou mais alguma coisa aí que ia providenciar aí os materiais, alguma coisa assim, para fazer essa casa aí, porque se ele é comigo, acho que ele vai providenciar alguma coisa, né? Natan disse, não, é o seguinte, rei, Deus não é contigo coisa nenhuma, não. Fui eu que falei do meu desejo, da minha vontade. Tu não vai construir casa nenhuma para Deus, tua mão tá cheia de sangue. Deus te reprovou nesse negócio, né, e tal, mas como Deus te considera aí um pouquinho, teu filho vai fazer esse trem aí, mas tu não vai não. Então, só para entender, amados, trazendo de uma forma até um pouco alegórica, né, essa passagem bíblica, para dizer que até mesmo esses homens, ou seja, os profetas, que era a boca de Deus, teoricamente, né, e de fato, muitas vezes, a grande maioria, esses profetas, de fato, foram a boca de Deus para direcionar o povo de Israel quando estava todo desviado, todo torto lá. Porque o profeta é assim. Né? Profeta, ele endireita o povo, o profeta traz mensagem mesmo, exortativa, é um negócio assim complicado. É por isso, queridos, que cada ofício tem a sua função, né, no reino de Deus, no corpo de Cristo e para cada ocasião. Quando a gente pega alguém que tem chamado ministerial de profeta, e o profeta hoje, entendo, a gente está separando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o profeta era uma figura que ela difere do profeta do Novo Testamento. E o Novo Testamento difere também, separa pessoas que têm dom de profecia e pessoas que são profetas. Tá certo? Uma coisa necessariamente não é igual à outra. Vou dar um exemplo clássico. Lá em Atos dos Apóstolos, havia um homem chamado Ágabo. Isso está no capítulo de número 11 de Atos dos Apóstolos. Depois a gente vai lá para o capítulo de número... Rapaz, deixa eu ver aqui. O Ágabo, né? Esse Ágabo, ele era tido de fato como um profeta ministerial. A gente chama de um ofício ministerial, né? Capítulo 11, ele aparece lá, até profetizando que havia uma fome, né, no mundo todo. E ele aparece novamente lá em Atos, no capítulo... Deixa eu ver aqui que me fugiu a referência, né? Mas eu acho esse cidadão. Então, inclusive, acho que é capítulo 20 aqui, deixa eu ver. Ele aparece no capítulo 21, tá? Atos 21. Ele aparece no capítulo 11, profetizando lá que haveria fome na terra e tudo mais. O Ágabo. E ele aparece no capítulo 21, inclusive o capítulo 21 é o melhor texto que nós temos no Novo Testamento para que a gente possa, então, diferenciar o dom ministerial de profeta e o dom espiritual, né, o dom carismático de profecia, que é outra coisa. E eu sei que tem irmãos aí da linha mais reformada que não vai considerar que isso é para hoje, mas não vou nem entrar nesse mérito não, porque não é o caso nosso agora, tá? Então, capítulo 21, aparece lá o Ágabo, né? A partir do verso de número 8, tá? Atos 21 e 8, ó. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos lá, né? Do capítulo 6 de Atos. Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas virgens, filhas donzelas, que profetizavam. Então essas moças, elas profetizavam, elas não eram profetisas, tá? E até já trazendo aí uma observação, amados, em relação à mulher, não se fala profeta, é profetiza, tá bom? E aí o verso de número 10, né? E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, olha que coisa interessante, um profeta por nome de Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e tal, e tal, e tal. Eu não vou continuar aqui. Aqui já é suficiente para a gente entender. Havia pessoas que profetizavam, né? E poderia ser qualquer pessoa, não no sentido ministerial, mas discípulos e discípulas de Cristo comuns, entre aspas, esse comum, né? A gente está só falando aqui a questão de uma vocação ministerial, tá? No comuns, não inferiorizando ou que sejam menores de alguma forma, mas só que não eram vocacionados ministerialmente, né? E o profeta aparece em Efésios capítulo 4, verso 11. Ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
A gente chama isso aqui da mão de Deus no ministério, agindo na igreja local e até extrapolando a igreja local. A questão é, então a gente está diferindo, né? O profeta no Antigo Testamento e o profeta no Novo Testamento. O profeta no Antigo Testamento, então, ele trazia a mensagem de Deus, né, via de regra, quase 100%, quando o povo estava se desviando. E olha que esse povo desviava sempre, o tempo todo o tempo. Então, profeta ali que não faltava, Deus disse, né, nunca deixei faltar profeta para vocês, enviava eles amanhecendo, madrugando, toda hora, porque esse povo é inclinado a se desviar de mim. Ou povo ruim, que é o povo de Deus, né? Toda hora quer se desviar e precisa de um profeta para levar ele para o caminho, né? Então, o profeta é assim, se ele dirige igreja, é pedaço de gente para todo lado, né? Tem que ser um pastor. Então, a gente já percebe que existem ofícios, né, que são distintos aí. Queridos, se cair a conexão aqui, eu faço outra chamada, tá? Porque a gente tem uma limitação aqui de 40 minutos e só tem aí 8 minutos aí. Mas a gente faz outra chamada e vocês ficam atentos aí e entram de novo. Então, assim, Jesus como profeta, né, a gente vai ver daqui a pouco, e o profeta era então Deus que usava ele para direcionar o povo todas as vezes que o povo se desviava. O rei, então, era esse governo de Deus, né, nacional, né? E muitas vezes, querido, nós vemos principalmente na época dos juízes, esse período de 400 anos, 14, 15 juízes que nós tivemos, né? Desde lá do livro de Juízes até 1 Samuel, e o último juiz foi Samuel, inclusive, Eli e Samuel, que estão lá no livro de Juízes, eles eram uma espécie de rei também, né? De governante. Então, em Jesus, esses três ofícios são reunidos. E a gente vai ver aqui, vamos exemplificar e pegar textos bíblicos, tá? Então, Jesus, ele foi profeta, porque era a boca de Deus, né? Era a voz de Deus. E esses profetas do Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus e diziam, assim diz o Senhor. E no Novo Testamento já não vemos, né? Aí pessoas trazendo essa expressão, assim diz o Senhor. Mesmo porque a profecia que nos foi deixada no Novo Testamento são os escritos dos apóstolos, tá bom? Então, as escrituras são suficientes para que os profetas de hoje, que Efésios capítulo 4, verso 11, traz como pregadores do evangelho, né? Nós chamamos hoje de pregadores itinerantes, que é a semelhança mesmo de Apolo e de Ágabo, esses que iam mesmo nas igrejas pregando a Cristo, pregando o evangelho, exortando o povo, consolando o povo, edificando o povo, que é a tríplice mensagem que traz a profecia em 1 Coríntios capítulo 14, por exemplo, né, a partir do verso 26, a gente percebe aí aquele que profetiza, fala à igreja para consolar, exortar e edificar. Então há esse pregador itinerante que o Novo Testamento chama de profeta, tá? Mas nesse sentido, e não profeta nos modos do Antigo Testamento. Mas Jesus, ele é aquele que é a boca de Deus, né, para o povo, não só ali no contexto da Galileia, mas o que Jesus disse, e tudo o que Jesus disse, tanto é que foram registrados, né, grande parte da sua fala, ou tudo aquilo que deveria, foi registrado nos livros do Novo Testamento. É por isso que o Novo Testamento é a profecia inerrante e infalível. E Jesus é o profeta que não houve nenhuma vírgula, amados, de equívoco, porque muitos profetas do Antigo Testamento, inclusive, eram limitados na revelação. João Batista, que foi o último profeta, isso não é entendido por alguns, no sentido que, quando diz assim, olha, a profecia ou o Antigo Testamento, ele durou, aliás, os profetas duraram até João, essa é a expressão, né? Os profetas duraram até João. Não quer dizer que o ofício de profeta acabou em João. Quer dizer que os profetas profetizaram até João, porque depois veio o Messias. E João é o marco, né? A gente diz que João Batista, eu estou me referindo, ele tem um pé no Antigo Testamento e outro pé no Novo Testamento, né? Ele que prepara a vinda do Senhor, ele que é aquele que é chamado, que veio na virtude de Elias, que foi aquele profeta que chamou, que aplanou o caminho, né? Para que viesse o Messias e tal. Tanto é que foi questionado, e aí, João, tu é o Elias? Ele disse, eu não sou, não. O próprio João disse, eu não sou ele. Né? Eu sou a voz do que clama no deserto e tal. Então, amados, nós precisamos entender essas diferenças primeiro para que a gente traga, então, esse aspecto profético do ministério de Jesus. Então, Jesus, ele foi um profeta, né, no sentido que trouxe a vontade de Deus para o povo, e tudo o que ele falou,
de fato era a vontade explícita para o povo, né? Hebreus capítulo de número 1 vai dizer, né, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Então, olha só, né, ele é o profeta que o Moisés, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, se não me falha a memória, Moisés disse assim, olha, Deus levantará um profeta semelhante a mim. Todo aquele que não escutar será extirpado do meio do povo de Deus. Então, o próprio Moisés diz que haveria, né? E aí, já tomando aqui o exemplo de Moisés, clássico, olha só, o que o profeta faz? Ele anuncia o futuro, ele denuncia o presente, né? Daquilo que está errado, e ele anuncia, ele revela o futuro. Então, cada um desses profetas tiveram revelações limitadas. Quando a gente pega Daniel, por exemplo, quando Deus fala para Daniel o desenrolar da história humana nos impérios lá, representado pela estátua, cabeça de ouro, Babilônia, peito de prata, né, tudo representado ali, e as 70 semanas de Daniel, não foi revelado para Daniel, naquela profecia, o período da igreja, por exemplo. Só para exemplificar que os profetas, eles tinham conhecimento daquilo que Deus ia a cada um deles, né, falando. Agora, Jesus não. Jesus, ele traz toda a vontade de Deus. Jesus é aquele que conhece o Pai como ninguém, né? Porque não é só a boca de Deus, mas é o próprio Deus, é a própria palavra de Deus. Quando diz assim, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O João capítulo 1, verso 1, João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa linda a declaração acerca de Jesus. Então, ele não só é o profeta como a boca de Deus. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é a verdade de Deus. Ele não só falou a respeito de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, verbalizado. Olha só a comunicação perfeita de Deus, né? Quem quer ouvir Deus, ouve Jesus. Quem quer ouvir a direção de Deus para a sua vida, ouve os ensinos de Jesus, ouça Jesus como bom pastor, inclusive, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor, o pastor conhece a sua ovelha, né? O capítulo 10 de João, e Jesus disse, eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas me conhecem, e delas eu conheço elas, e delas eu sou conhecido. Então, nós precisamos conhecer a Cristo, amados, como profeta de Deus, como a boca de Deus. Então, Jesus foi profeta, Jesus foi sacerdote e Jesus foi rei. Tá? Então, vamos entrar aqui agora mesmo. Eu só pontuei aqui, trouxe um panorama geral e a gente, então, vai agora pontuar aí cada um desses aspectos que eu trouxe aqui de Jesus. Tá? O profeta, o Messias. Então, vou falar sobre Jesus como profeta. Tá? Se quiserem anotar, fica à vontade. O profeta. O Messias seria um profeta para iluminar as nações e o próprio Israel. Então, olha só. Jesus seria o profeta, né? Ou seja, o Messias seria um profeta, melhor dizendo, para iluminar as nações e o próprio Israel. Então, Jesus veio para trazer luz, entendimento, a própria vontade de Deus. Queridos, daqui uns segundinhos cai aí, viu? Caindo, vocês não se preocupem, porque a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, mas vai se levantar. Então, a gente se levanta na próxima conexão aqui. É que some ali, só está falando, tem 1 minuto, mas esse 1 minuto aí der alguns segundos aí. Então, se eu sumir aqui, não houve arrebatamento, eu acho. Tá? E a gente volta aí na outra conexão. Bora lá falando enquanto está gravando aí. Então, vamos lá. O Messias, né, seria o profeta que traria iluminação, entendimento, não só a Israel, mas a todas as